30 de abril de 1945. O dia amanheceu lento sobre o norte da Itália, como se a própria terra hesitasse antes de revelar o que estava prestes a acontecer. As colinas de Fornovo di Taro, cobertas por um verde tímido de primavera, pareciam tranquilas demais para um mundo que passará anos mergulhado em destruição. A névoa da madrugada dançava sobre o vale, escondendo e revelando pequenas frações da paisagem, estradas estreitas, fazendas abandonadas, árvores queimadas pela artilharia meses antes. Era o palco perfeito para um evento tão improvável que nenhum general ousaria registrar num relatório sem temer ser desacreditado. Os soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira observavam o terreno com uma mistura de cansaço e expectativa. A noite anterior tinha sido tensa, marcada por rumores de movimentações alemãs, sons distantes de motores e o eco de botas pisando lama em alguma curva invisível da estrada. Mas agora, naquele silêncio matinal, algo parecia fora do lugar. Um pressentimento indefinido rondava o ar, como se uma verdade enorme estivesse prestes a se revelar. E então, pouco antes das 8 da manhã, o horizonte mudou. Não foi um som. Não foi uma explosão. Foi um movimento, lento, cinzento, quase líquido. No começo, os pracinhas pensaram ser fumaça. Depois, uma miragem causada pela névoa. Mas em poucos minutos, o quadro ficou claro. O vale estava se enchendo de homens. Homens marchando vindos de todas as direções, descendo encostas, emergindo de bosques, atravessando trilhas que os brasileiros nem sabiam que existiam. Era como se a guerra tivesse aberto uma comporta e liberado um rio humano que agora corria para dentro de Fornovo. Esses homens não vinham correndo, não vinham atirando, não vinham gritando. Eles vinham se entregando. O primeiro grupo caminhou devagar, sem levantar os olhos. Atrás deles, uma segunda coluna. Depois uma terceira. E então, dezenas, centenas, milhares. Soldados alemães com uniformes esfarrapados, botas cobertas de poeira, rostos marcados por noites sem dormir e meses sem esperança. Eles vinham em silêncio profundo, como se o próprio ar lhes pesasse sobre os ombros. E foi aí que os pracinhas brasileiros perceberam a dimensão daquela cena. A cada minuto, mais armamentos eram largados à beira da estrada. Fuzis Mauser deslizando na lama, capacetes de aço batendo uns contra os outros, granadas cuidadosamente empilhadas por mãos que já não queriam lutar. Caminhões surgiam sem motoristas. Cavalos eram conduzidos por soldados que pareciam pedir desculpas ao destino. A guerra inteira estava se desmontando ali, peça por peça, diante de homens que meses antes eram tratados como um detalhe exótico do fronte italiano. Os montes de armas começaram a crescer, primeiro como pequenas pilhas, depois como verdadeiras colinas metálicas. A luz suave da manhã refletia nos capacetes germânicos, criando pontos de brilho que pareciam estrelas caídas num campo devastado. Era uma imagem tão poderosa que alguns soldados brasileiros demoraram para acreditar no que estavam vendo. A Divisão 148, veterana de várias campanhas, treinada em ferro e fogo, estava se rendendo. E não a americanos. Não a britânicos. Não a soviéticos. Estava se rendendo ao Brasil. Um silêncio reverente tomou conta da tropa brasileira. Não era euforia. Não era riso. Era um espanto profundo, quase sagrado. Como se todos ali percebessem, ao mesmo tempo, que estavam testemunhando algo que jamais seria repetido na história militar. Alguns pracinhas trocaram olhares. Meu Deus, olha isso. Parece mentira, né? A gente segurou eles, e eles estão vindo tudo pra cá. Mas era verdade. Era real. Era gigantesco. A Divisão 148 alemã, com quase 15 mil homens, estava se entregando inteira, a uma única força aliada. E essa força era composta por jovens brasileiros que, quando partiram para a Itália, ouviram que não tinham chance, que não aguentariam o inverno, que não suportariam a disciplina brutal da guerra europeia. Agora, naquele vale silencioso, o mundo assistia, mesmo sem saber, ao impossível. A cobra tinha fumado. E o fumo agora cobria o horizonte alemão. Foi o início de um dia que mudaria a história do Brasil. Um dia que provaria, para sempre, que coragem, estratégia e espírito não se medem em tanques, nem em números, nem em arrogância. Naquele amanhecer, diante de Fornovo, o impossível aconteceu. E ele tinha a marca verde-amarela. Para entender aquele desfecho monumental, precisamos voltar alguns dias. A Alemanha estava colapsando. Berlim cercada, Hitler isolado, a Itália prestes a se libertar. As divisões alemãs tentavam escapar para o norte, rumo aos Alpes, onde planejavam resistir até o último suspiro. Entre elas, a poderosa Divisão 148,
comandada pelo aristocrático general Otto Freterpico, um estrategista preciso, frio, treinado desde jovem para a guerra. A divisão 148 era quase uma cidade em marcha. Artilharia pesada, blindados, cavalaria, caminhões lotados de suprimentos e cerca de 15 mil soldados veteranos. E quando os batedores informaram que as tropas que o seguiam eram brasileiras, Freterpico sentiu alívio. Para ele, e para boa parte do comando alemão, a FEB era uma força auxiliar, limitada, incapaz de impedir uma retirada organizada. Ele imaginava que poderia manter a retaguarda protegida enquanto conduzia sua divisão até os Alpes. Os brasileiros, pensava ele, não teriam mobilidade, nem experiência, nem força suficiente para alcançá-lo. Mas, enquanto o general alemão confiava demais na própria glória, o general brasileiro Mascarenhas de Moraes observava o mesmo mapa com outro olhar, um olhar que transformaria o destino daquele fronte. Enquanto a divisão 148 avançava desesperada rumo ao norte, acreditando que nada poderia impedir sua fuga para os Alpes, o general brasileiro João Batista Mascarenhas de Moraes observava silenciosamente o mesmo mapa que guiava os alemães. Mas onde o general Freterpico via apenas estradas de retirada, Mascarenhas enxergava uma oportunidade rara, talvez a última, de pôr fim à resistência alemã na Itália. Os relatórios brasileiros eram claros, os alemães recuavam rapidamente, mas de maneira organizada. Não estavam derrotados, estavam fugindo para sobreviver. E se alcançassem o outro lado do rio Pó, se entrincheirassem nas montanhas, a guerra poderia se prolongar por semanas ou meses. Mais vidas se perderiam. Mais batalhas seriam travadas. Mais famílias chorariam. Foi então que Mascarenhas tomou uma decisão que mudaria o destino do fronte italiano. Ele não iria perseguir os alemães. Ele iria superá-los. Essa ideia parecia absurda para qualquer comandante experiente. Como uma força menor, com menos recursos e com veículos desgastados por meses de combate, poderia ultrapassar uma divisão inteira alemã equipada com caminhões, cavalaria e blindados. Mas Mascarenhas não estava pensando como um comandante convencional, estava pensando como um estrategista que via além do campo imediato de batalha. Ele reuniu seu Estado-Maior e apontou para o mapa com gesto firme. Se continuarmos atrás deles, nunca os alcançaremos. Mas se formos pela frente, nós os prendemos. O plano era tão audacioso que, por um momento, a tenda de comando ficou em silêncio. Dividir a FEB em duas grandes forças significava deixar parte das tropas vulneráveis enquanto a outra avançaria em altíssima velocidade por estradas secundárias, trilhas desconhecidas e povoados que não apareciam nos mapas americanos. Ainda assim, era a única forma de fechar a porta antes que os alemães chegassem a ela. A manobra recebeu um nome simples, mas carregado de risco: cortar a estrada de Fornovo. Para isso, Mascarenhas precisava de rapidez, surpresa e ousadia. Ele confiou essa missão ao Esquadrão de Reconhecimento da FEB, comandado por homens acostumados a improvisar, a agir sob pressão, a manter a calma mesmo quando tudo desabava ao redor. Eles seriam a ponta da lança, pequenos, rápidos, invisíveis. Enquanto a retaguarda brasileira continuaria pressionando os alemães, fingindo perseguição, a força de avanço seguiria por caminhos estreitos, escondidos pelas montanhas. Seria uma corrida contra o relógio e contra o destino. Os blindados leves M8 Greyhound, os jipes abarrotados de munição e os caminhões leves começaram a se mover ainda na madrugada do dia 27 de abril. A cena parecia saída de um filme. Motores ronronando no escuro, faróis apagados para não chamar atenção, homens comendo ração fria enquanto o vento cortava o rosto. Cada curva podia esconder uma patrulha alemã, cada ponte podia estar minada, cada vila podia denunciar sua presença. Mas eles continuaram. Continuaram porque sabiam que, se falhassem, a divisão 148 escaparia. Continuaram porque entendiam que, pela primeira vez, o Brasil tinha chance real de fazer algo que nenhum outro aliado havia conseguido: capturar uma divisão inteira de soldados inimigos. Durante 2 dias e 2 noites, a coluna brasileira avançou com velocidade improvável, ultrapassando colunas alemãs que jamais imaginariam encontrar adversários à sua frente. Não houve descanso, não houve pausa, não houve hesitação. A missão era clara: chegar primeiro. E chegaram. Ao final da tarde de 28 de abril, quando as montanhas já projetavam sombras longas sobre o vale, os brasileiros finalmente viram a estrada de Fornovo. Era o corredor vital por onde Freterpico pretendia escapar. O local exato onde a história poderia ser interrompida, ou reescrita. Mascarenhas havia acertado. O impossível tinha sido alcançado. A FEB estava na frente da divisão 148. O cerco ainda não estava fechado, mas o mais difícil já havia sido feito: o Brasil tinha chegado antes.
Era o primeiro passo para a maior rendição que a Itália testemunharia. Os brasileiros se espalharam pelas colinas, posicionaram seus blindados nas curvas e camuflaram metralhadoras como se fossem parte do terreno. Criaram a ilusão de força e apostaram tudo nela. Quando os primeiros blindados alemães surgiram, confiantes e acelerados, esperando atravessar o vale sem resistência, encontraram fogo brasileiro. Canhões de 37 mm, metralhadoras .50 e tiros certeiros ecoaram pelas colinas. O general Freter-Pico não acreditou. Pensou que fossem guerrilheiros. Mandou tanques. Os tanques foram repelidos. Mandou infantaria. Foi detida. Mandou artilharia. Os tiros brasileiros respondiam. O combate se estendeu pela madrugada. A cada hora, reforços brasileiros chegavam. A cada minuto, os alemães percebiam que não estavam enfrentando amadores, estavam enfrentando uma força que lutava com estratégia, coragem e criatividade. Quando o sol nasceu, o que era para ser apenas uma vanguarda virou um cerco completo. A divisão 148 estava oficialmente presa. Encurralado, sem suprimentos e sem saída, Freter-Pico tentou romper o bloqueio uma última vez. Ordenou ataques desesperados. Os alemães avançaram com a disciplina feroz que os tornará temidos em toda a Europa. Mas o Brasil não cedeu. Foi então que o general Mascarenhas ordenou a barragem final de artilharia. Obuses de 105 e 155 mm caíram com precisão assustadora dentro do vale. Caminhões explodiram, peças de artilharia alemãs foram destruídas antes mesmo de serem armadas, e a moral da divisão se dissolveu por completo. À noite, um oficial alemão caminhou com um pano branco. Pediu condições. Recebeu a verdade. Rendição incondicional. Ou destruição completa ao amanhecer. O emissário voltou em silêncio, sabendo que aquela era a sentença final. O amanhecer de 30 de abril de 1945 chegou tímido ao Vale de Fornovo, como se até o próprio sol hesitasse antes de iluminar uma cena jamais vista na guerra. As colinas, que por dias ecoaram tiros, explosões e ordens gritadas no escuro, agora estavam silenciosas, quase reverentes. Os pracinhas brasileiros, exaustos da noite anterior, aguardavam em suas posições sem saber exatamente o que aconteceria quando as primeiras luzes tocassem o vale. E então, pouco depois das 9 da manhã, algo começou a acontecer. Primeiro, bandeiras brancas surgiram timidamente entre as árvores. Depois, mais algumas, balançando ao vento fraco da primavera. Em minutos, era como se o vale florescesse não com cores, mas com rendição. Os soldados brasileiros observaram em silêncio, alguns incrédulos, outros emocionados, enquanto milhares de soldados alemães e fascistas italianos emergiam do interior do vale. Eles vinham devagar, em colunas longas como rios cinzentos, descendo das colinas, abandonando bosques, surgindo de estradas que até então pareciam mortas. Marchavam sem armas, sem resistência, sem qualquer sinal de luta. Marchavam como homens que finalmente aceitavam o fim. O som era impressionante, o arrastar de milhares de botas no chão úmido, o relinchar de cavalos cansados, o eco metálico de equipamentos sendo largados no caminho. Não havia gritos, não havia insultos, não havia provocações. Era uma rendição silenciosa, quase solene, como se todos ali soubessem que estavam diante de um momento maior do que a própria guerra. Os brasileiros estavam em minoria absurda. Se aqueles homens decidissem retroceder, pegar armas no caminho e se lançar num ataque suicida, a FEB seria destruída. Mas não houve ódio, não houve reação. O que os olhos alemães carregavam naquele momento não era derrota, era alívio. Eles tinham sido cercados, bombardeados, exauridos. E, acima de tudo, tinham entendido que, nas mãos dos brasileiros, sobreviveriam. Durante horas, a estrada para Fornovo ficou tomada por homens e veículos. Caminhões alemães pararam em filas intermináveis. Armas eram depositadas em montes que chegavam à altura de um soldado. Capacetes, pistolas, rifles, morteiros, tudo entregue, tudo abandonado. Ao final do dia, o cenário era indescritível, o cemitério de uma divisão inteira. E então, pouco antes do pôr do sol, aconteceu o encontro que selaria para sempre aquela história. Um comboio alemão se aproximou do quartel-general brasileiro. Do carro desceu o general Otto Freter-Pico, impecável em seu uniforme, tentando manter uma dignidade impossível diante da realidade. Ele, aristocrata prussiano, veterano, comandante de milhares, iria se render ao Brasil. Dentro de uma humilde casa de fazenda requisitada como comando, Freter-Pico apresentou-se ao general Mascarenhas de Moraes. A cena era quase simbólica. De um lado, o oficial europeu, formado na frieza da guerra mecanizada. Do outro,
O brasileiro de fala calma, olhar firme, postura simples, sem medalhas exageradas ou arrogância. Mascarenhas aceitou a rendição com respeito, sem humilhar, sem ironizar, sem exigir teatralidade. A vitória já falava por si. Quando a noite caiu, tudo estava decidido. 14.779 soldados, 4.000 cavalos, 2.500 veículos, dezenas de peças de artilharia e armamentos incontáveis estavam agora sob custódia brasileira. Foi a maior rendição isolada feita a uma única força aliada em toda a campanha da Itália. Um feito sem precedentes. E, por décadas, injustamente esquecido. Mas ali, naquele dia silencioso de abril, um país tropical, subestimado e desacreditado, provou ao mundo que coragem, estratégia e determinação não têm nacionalidade. Os pracinhas mostraram que disciplina é importante, mas espírito é decisivo. E que quando o Brasil leva a batalha a sério, o impossível se curva. No fim da tarde, o general Freter Pico apresentou-se diante de Mascarenhas de Moraes. O aristocrata prussiano, orgulhoso, derrotado. O brasileiro, firme, sereno, digno. Nenhum triunfo exagerado. Nenhuma humilhação desnecessária. A rendição foi aceita com o peso e a honra que aquele momento exigia.